propósito que impulsiona a sua vida? O que é que o tira da cama todos os dias? O que é que o motiva a viver o resto da sua vida? Precisa ser algo mais do que o desejo de fazer dinheiro. Caso contrário, o propósito se esvairá rapidamente e você ficará de mãos vazias. Rick Warren. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos na parte 9, a última parte dessa série de reflexões, escolhas que impactam gerações. Qual é o líder que você escolherá para reconstruir alguma parte da sua história ou a tua história como um todo? Quem é esta pessoa que você estará ao lado para que os propósitos de Deus sejam alcançados? No início dessa reflexão, falamos daquilo que te impulsiona a levantar da cama. São perguntas essenciais para a nossa vida, para que fujamos daquilo que o mundo diz que precisamos ter como foco, que é o sucesso nas coisas materiais. Quando, na verdade, nós precisamos entender que o nosso sucesso é estar no centro da vontade de Deus, cumprir os propósitos do Pai. E precisamos então reconhecer este propósito naquilo que impulsiona a nossa vida. Não é a quantidade de pessoas que compõem uma família, mas a qualidade de relacionamento e amor desta família. Não é a quantidade de dinheiro que a tua empresa ou que o teu trabalho lhe proporciona, mas qual o impacto que as suas ações tem em relação às pessoas, quanto à palavra de Deus, quanto a falar de Jesus Cristo. Não é a quantidade de dinheiro que você envia, por exemplo, para um missionário que tem o chamado de levar o evangelho para um outro país, mas é o quão o teu coração tem a compaixão para com esta situação, daquilo que te comove, daquilo que te faz ficar entusiasmado, ou seja, cheio de Deus. E o líder que você precisa escolher, ele precisa ter esta vontade, este entusiasmo, o que impulsiona realmente o líder a desenvolver o papel pelo qual ele foi chamado. Neemias, que é o foco da nossa reflexão, este líder que Rick Warren fala neste livro também, Liderança com Propósito. Ele tinha um coração de compaixão para com a situação do povo de Deus, onde os muros estavam destruídos e os muros significam segurança. O que na sua história pode se perder pela falta de segurança porque os muros não foram reconstruídos? Então, é nesse aspecto, é aquilo que me impulsiona a ter uma família segundo o coração de Deus, a ser uma mulher segundo o coração, a ter uma história segundo os propósitos de Deus. E dando continuidade à reflexão desta primeira parte da história de Neemias, no capítulo 4, vamos desenvolver a partir do versículo 16, quando Neemias é entusiasmado e também entusiasma os trabalhadores que edificavam o muro, mesmo no meio de opositores. Lembraram quem era Deus e o que Deus faz por eles. E a partir do versículo 16, então, diz assim: E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Divisão de trabalho. Quando eu penso no líder que assumirá uma função, se você escolher um líder que tem um pensamento voltado aos propósitos de Deus, aquilo que é vontade de Deus, o que é direção de Deus, este líder terá opositores, porque nem todos estão no mesmo pensamento. E este líder, então, ele tem que ter um discernimento de divisão de tarefas. O líder ele tem que pensar que tem aqueles que executarão a parte técnica necessária e também aquele que executará a parte de proteção. Proteção de que forma? Proteção com armaduras direcionadas por Deus. E nós, como cristãs, temos armaduras de oração. Então nós precisamos orar, encher este líder de proteção, de oração, para que ele
continue entusiasmado, cheio de Deus em suas decisões, em suas tarefas para reconstrução de muros. No versículo 17 diz assim: os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. O Senhor nos ensina nestes versículos que quando nós pensamos em reconstrução de algo, se deparar com barreiras e ficará preso nessas barreiras. Mas quando eu penso que eu preciso executar e junto com a execução orar, então esses dois aspectos juntos vencem barreiras, quebram barreiras e você consegue continuar a caminhada. E o líder ele precisa ter esse pensamento. Então, o posicionamento de fazer conforme a vontade de Deus, mais a oração pedindo ajuda de Deus, são armas poderosas para que os propósitos de Deus sejam alcançados. Por isso que uma liderança, ela precisa ser uma liderança com propósito. Qual é o objetivo de Deus para esta situação? E no versículo 18 diz assim: e os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo, porque a trombeta anunciava de que algo estava para acontecer ou no momento de adoração. Então, quando a trombeta tocava, todos tinham que se reunir para o anunciamento de algo. O líder, ele precisa ter uma voz ativa. Quando este fala, todos têm que olhar para ele, porque ele foi um homem, uma mulher, uma organização escolhida por Deus, se assim você buscou ao Pai para escolher este líder. Então, quando as pessoas se voltam para este líder, todos recebem a orientação de Deus de como continuar. E no decorrer dos outros versículos, Neemias continua a fazer a declaração do que era para ser feito. E quando a trombeta era tocada, Neemias fala: o nosso Deus pelejará por nós, que está aqui no versículo 20. Quando uma liderança é escolhida com propósito, o nosso Deus pelejará por essa liderança, por essa equipe, reconstruindo uma história para que gerações sejam impactadas, influenciadas positivamente. E a partir do versículo 21 até o final deste capítulo diz assim: assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. E assim os muros foram reconstruídos. Esta é a primeira parte da história de Neemias e que tem muito ensinamento para nós. Continue a leitura até o final deste livro, que vai até o capítulo 13, para que você aprenda mais com Neemias, para que você entenda como escolher um líder com propósito. Não adianta escolher um líder para que somente uma parte da sua história seja reconstruída, porque o que importa é o todo, o que importa é uma liderança que esteja no centro da vontade de Deus. Um líder persevera, mesmo cheio de opositores. Um líder entusiasmado, cheio de Deus, impulsiona toda uma equipe para a reconstrução de uma história. Que Deus te abençoe, que Deus te faça a entender que a escolha de uma pessoa, de uma organização, é preciso também ser uma escolha a partir da vontade de Deus. Não adianta nós colocarmos uma parte da nossa vida em oração e a outra entendemos que não faz parte dos propósitos de Deus. Não, nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa história, ela é de interesse de Deus. Por isso pergunte a Ele: Senhor, quem é este líder que eu preciso escolher? Me ajude, me ensine, através da vida de Neemias,
através deste homem, escolhido por Deus para liderar com propósito a reconstrução de uma história que estava perdida, mas que Deus operou um milagre, operou maravilhas, mesmo no meio de opositores. E com essa palavra, que Deus te abençoe. E agora nós vamos para a segunda parte deste vídeo, que é do sorteio deste livro Liderança com Propósito, de Rick Warren. Vamos saber. E agora nós vamos para a parte do sorteio do livro Liderança com Propósito, de Rick Warren. Esse livro foi ofertado por uma das inscritas deste canal, Palavra que Transforma, para que este chegasse nas mãos de um de vocês que se inscreveram para este sorteio. Reuni todos os nomes que foram colocados nos comentários da parte 6 da série de reflexões Escolhas que Impactam Gerações. E estes nomes foram escritos em fitas de papel dobrados, colocados nesse pote para o sorteio. E eu coloquei então os nomes neste pote. Vou colocar o último nome agora neste pote aqui, que é o pote onde nós retiraremos um dos nomes que será o ganhador. Vamos chacoalhar bem esses nomes. Deixa eu chacoalhar bem aqui, né? Os nomes, para vermos quem vai ganhar este livro Liderança com Propósito, um livro edificante, um livro que nos ensina a como sermos líderes e também a como escolher este líder. E a pessoa que ganhará este livro, que receberá na sua casa este livro é aqui, não estou olhando, vamos lá ver quem vai ganhar esse livro. E quem ganhou esse livro foi Amanda Gouveia Rodrigues, de Marília. Uma pessoa muito especial, tem um projeto muito lindo na sua caminhada com a sua família. Amanda, parabéns, e você receberá este livro, Liderança com Propósito, de Rick Warren, um livro que edificará a sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Parabéns, que Deus te abençoe. E para você que não ganhou, compre, adquira, se for possível, um livro de Rick Warren, um pastor que tem a sua vida, o seu ministério fundamentado na palavra de Deus. E fique com essa série de reflexões, escolhas que impactam gerações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.